Deus abençoe a sua vida, povo querido. Que a mão do nosso Deus esteja estendida sobre a vida do Senhor e sobre a vida da senhora. Eu venho aqui trazer uma palavra de Deus, pessoal, para o seu coração. Palavra esta que eu tenho total certeza que irá transformar a vida do Senhor e a vida da senhora. Irá trazer força e consolo ao seu coração, em nome de Jesus. Essa palavra, pessoal, ela se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Se puder acompanhar a leitura, vamos ler aqui, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A carta de Paulo aos Filipenses. Olha o que está escrito na palavra de Deus, povo amado. O exemplo de Cristo na humilhação. Olha como já começa. O exemplo de Cristo na humilhação. Entenda bem uma coisa, pessoal. Nós, quando decidimos caminhar com Deus, em nenhum momento o Evangelho de Cristo nos diz que será uma tarefa fácil segui-lo, não. Mas, pelo contrário, será uma vida a qual nós teremos que fazer muitas renúncias para vivermos e obedecermos a palavra de Deus. Pois está escrito assim na palavra, que para a gente ser constituído amigo de Deus, nós devemos nos tornar inimigos do mundo. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Como assim? Da seguinte forma, não tem como agradar a Deus e agradar ao mundo. Não tem como agradar ao mundo e agradar a Deus. Pois são duas coisas totalmente diferentes. Deus, Ele quer salvar nossa alma. Deus, Ele quer nos dar uma vida e vida com abundância. Vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai. Mas a resposta dele em nossas vidas é certa. Mas para isso é necessário fazer renúncias. Eu sou proibido. Não. Deus não nos proíbe nada. Ele nos apresenta dois caminhos. O da vida e o da morte. Qual você quer seguir? Porque as escolhas carnais, as escolhas que o mundo aí fora nos apresenta, ela nos leva para um caminho aonde a nossa estadia será curta. A nossa duração é curta. Você pode ver uma pessoa que vive a vida dissolutamente, uma vida dissoluta, ela normalmente adoece rápido, normalmente ela sofre mais e ela acaba morrendo. Mas já pega uma pessoa que ela procura viver não o seu eu, mas viver o eu de Deus. Veja como Deus a proporciona coisas que nem ela mesma imaginava. Por quê? Porque ela decidiu renunciar ao mundo e servir a quem, gente? A Deus. Por isso Paulo fala a Filipenses o exemplo de Cristo na humilhação. Porque tem muito cristão que ele não quer passar pela prova de Deus. Ele não quer passar pela luta, ele não quer passar pela batalha. Ele quer a vitória, ele quer a glória, ele quer a abundância. Todos nós queremos. Mas para que haja vitória, pessoal, vai ter que haver batalha. Para que haja a honra de Deus na nossa vida, vai vir uns percalços. E para isso nós temos que estar firmes com Deus para suportarmos. Jesus Cristo, pessoal, entenda bem uma coisa, vai estar dizendo aqui no final da leitura, o nome dele recebeu poder assim nos céus, debaixo dos céus e debaixo da terra. Pois ele se sujeitou à morte e à morte de cruz. Ele aceitou tudo aquilo que tinha que ser feito em sua vida. Ele suportou as humilhações, as perseguições e as lutas. Mas na hora certa, no tempo propício, a vitória se chegou a ele, pois ele venceu. Ao vencedor, dar-te-ei a coroa da vida. Mas quem é o vencedor? É aquele que não desiste, é aquele que não para, é aquele que não tem se entregado, é aquele que tem continuamente perseguido ao alvo, tem continuamente caminhando em direção a Cristo. Tá dando para entender, pessoal? Então vamos ler aqui, versículo 5. Tendo em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, olha Paulo dizendo, sejais o quê? Imitadores. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Porque se esvaziou de si mesmo. Não quis usurpar, ocupar o lugar de Deus. Como é dele de direito. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Mas não. Ele se sujeitou à forma humana. A forma a qual eu e o Senhor, a Senhora, tem vivido. Ele desceu na forma carnal. Nasceu de mulher. Para nos mostrar que se ele venceu, nós também podemos vencer. Ele mesmo disse, filhinhos, eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Se ele venceu, nós podemos vencer, pois ele veio na mesma forma carnal, na mesma forma pecadora, pecaminosa entre os homens, para mostrar que quando nós tomamos uma decisão, fazemos, melhor dizendo, uma escolha, a escolha de andar com Deus, ele nos dá força, pessoal, para vencer a nossa carne, para vencer o nosso eu, para vencer as nossas vontades, os nossos quereres, para obedecermos e vivermos a vontade de quem? De Deus, mas de forma não natural, mas de forma espiritual. Durante 30 anos, Jesus se preparou. Com 30 anos, ele se batiza, ele recebe o Espírito Santo e começa o seu ministério. E durante 3 anos nós vemos a diferença no ministério de Cristo, pois ele tinha uma vida, uma comunhão com Deus. O eu dele se esvaziava e o eu de Deus se enchia na vida dele. Pois, pessoal, entenda e compreenda uma coisa. Eu e você, na nossa forma humana, nos nossos quereres, a gente vamos errar, a gente vamos falhar. Mas quando nós sepultamos o nosso eu e nos enchemos de Deus, nos enchemos do Espírito Santo, nós temos forças para continuar, para prosseguir. Cristo, ele se esvaziou dele mesmo. Ele se esvaziou de si. Mas se encheu de quem, pessoal? De Deus. E ele pôde continuar. Ele pôde prosseguir. E por ele estar cheio de Deus, cheio do poder, da autoridade de Deus, ele se sujeitou à morte, e à morte da cruz. E venceu. Mas por que ele venceu? Porque ele estava ligado com Deus. Muitas das vezes, pessoal, nós estamos numa congregação. Muitas das vezes nós estamos dentro de uma igreja. Mas o quanto nós temos vivido a palavra de Deus. Porque compreenda, entenda uma coisa. Por mais que eu direcione hoje uma igreja, por mais que hoje Deus tenha me confiado uma casa de oração, isso não quer dizer nada. Estar ali na igreja, estar pastoreando ali naquela igreja, não quer dizer nada se nós não estivermos vivendo o verdadeiro evangelho. Nós temos que congregar, temos que ter um lugar para adorarmos, para exaltarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas além disso, nós temos que viver a palavra. Você pode ver, Jesus, ele não tinha igreja. Por onde ele ia, ele fazia a igreja. Mas entenda uma coisa, todo lugar que Jesus ia, ele deixava um discípulo. Ele deixava ali uma pessoa o qual estava encarregada de anunciar o evangelho. Ele tinha os 12 que andavam com ele, os apóstolos. Mas por onde Jesus passava, ele libertava, ele curava,
ele salvava, ele anunciava o reino do Pai, e ele deixava ali um missionário, um evangelista, um obreiro, um pastor, para cuidar daquelas almas. Ele mostrava o caminho, ele falava, é esse aqui, é isso que devemos fazer, é essa palavra que devemos seguir. Mas está aqui, aquele o qual vai ajudar vocês nessa caminhada da fé. Tanto é que no início do Evangelho de Jesus, a Bíblia diz que ele tem os seus 500, depois os 70, e ele dá ordem para irem de 2 em 2, pregando o Evangelho, anunciando a palavra do Pai. E Jesus, pessoal, ele andava em comunhão com Deus. Você pode ver o ministério de Jesus. Ou ele estava no monte, ou ele estava no vale. Ele estava orando, ele estava buscando, ele estava se fortalecendo para que por onde ele passasse, o poder do Altíssimo se manifestasse. Por onde ele passasse, a glória de Deus fosse derramada. Ah, pastor, mas ele era o Filho de Deus. Sim, mas você acabou de ler aqui comigo. Ele se esvaziou de si. Ele não quis usurpar, ele não quis julgar como Deus. Ele estava na forma carnal, humana, como eu e você. Mas por ele buscar o Pai, por ele ter uma vida com o Pai, por ele buscar a presença de Deus, Deus se fazia na vida dele. E por onde ele ia, o poder acompanhava ele. Você quer esse poder? Você quer essa autoridade? Então renuncie o seu eu. Aceita a aprovação, suporte a aprovação. Esteja firme com Deus. E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém, gente? Tá dando para entender? Pois ele suportou, pessoal, a morte de cruz. Pessoal, entenda bem uma coisa. Muitas das vezes a gente compreendemos errado o que quer dizer a morte de cruz. Pessoal, não era qualquer um que era morto na cruz, não. Não era qualquer um que era crucificado, não. Era crucificado aqueles que era dado como as piores pessoas da sociedade. Eram aquelas pessoas sem escrúpulo. Jesus, qual foi o pecado de Jesus, pessoal? Qual foi o erro do nosso Salvador? Nenhum. Pelo contrário. Ele só fazia coisas boas. Mas é o que estava escrito. É o que está escrito, melhor dizendo. O amor andou no meio de nós. Mas o mundo rejeitou o amor. E foi que nem eu disse no início dessa palavra. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo, pessoal. Quando você se faz amigo de Deus, tenha certeza de algo. O mundo não vai te aceitar. O mundo vai te perseguir. O mundo vai te caluniar. O mundo vai vir contra você. Mas se você está ligado com Deus, está caminhando com Deus, esteja certo de uma coisa. Deus vai te dar força para continuar na caminhada da fé. Amém, gente? Olha aqui o que diz mais na palavra de Deus, versículo 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja bem, pessoal. Jesus, ele suportou a morte de cruz. Ele suportou as humilhações, as perseguições, as lutas. Ele se fez o Cordeiro Santo que nos trouxe paz. Ele se martirizou pela nossa vida. Mas veja bem, o Pai, Deus o exaltou. Deus, sobre o nome dele, todo o poder, toda a autoridade. Alguém está endemoniado, você expulsa em nome de quem? Em nome de Jesus. Alguém está enfermo, você vai ali, vai lá com azeite, unja a pessoa com azeite, faz a oração da fé e determina o milagre em nome de quem, gente? Em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos hoje é em nome de quem? De Jesus. Se nós formos fazer algo, a gente falamos assim, que Jesus esteja conosco, que Jesus nos abençoe. Por quê? Porque o nome dele foi dado todo o poder. E está escrito, no fim dos tempos, todo joelho, toda língua, todo joelho, terá que o quê? Boca, terá que o quê, gente? Confessar que só Jesus é quem? É Deus. Toda língua e joelho
confessará que só o nosso Jesus é Deus. Meu amigo, evangelho não é só oba-oba, não. Evangelho não é só recebe isso, recebe aquilo, não. O evangelho não é só vai dar certo, não. O evangelho é renúncia. É não para nós, e sim para Deus. Seguir a Cristo requer sacrifícios. Mas esses sacrifícios, pessoal, nos trará grande benefício. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Que você vivesse essa palavra. Porque certamente, pessoal, Deus, Ele se fará presente na sua vida. E entenda bem uma coisa, pessoal. Quanto nós temos uma vida com Deus, quanto nós vivemos a palavra de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Por mais difícil que esteja a nossa vida, por mais dificultoso que esteja a situação dificultosa, por mais difícil que esteja, Deus, Ele nos dá força para prosseguir. Você pode ver toda pessoa que tem fé em Deus, pessoal. Ela passa pelo temporal que for. Ela enfrenta a tempestade que for. Ela enfrenta a luta que for. Sempre como? Com um sorriso no rosto, assim, ó. Alegre. Porque o Espírito Santo a consola, a conforta. Você lembra da igreja primitiva? Da igreja do tempo dos apóstolos, como está relatado na palavra de Deus? Eles eram perseguidos, eles eram caluniados, eles eram jogados aos leões, eles eram mortos como mártir. Só que a igreja só o que? Crescia. Porque eles pregavam e viviam o evangelho. O evangelho não é só para ser falado. O evangelho é para ser vivido e praticado. E quando nós fazemos isso, os benefícios do evangelho se materializam na nossa vida. O que você precisa? O que você necessita? Eu não sei. Mas se você vive e pratica a palavra de Deus, Deus no seu finito amor, na sua finita misericórdia, sabendo das suas necessidades, Ele supre uma a uma, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deu para vocês entender o que o Espírito Santo queria passar aos senhores? Amém. Então, graças a Deus. Eu gostaria de orar com o Senhor, com a senhora agora. Determinar, profetizar o milagre, a vitória na sua vida. O mais importante de tudo. Que a força, o poder de Deus venha permanecer na sua vida. Amém, gente? Vamos orar? Em nome de Jesus. Desculpa, pessoal. Tô com o nariz meio zoado, meio resfriado, mas está valendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito seja o Senhor, meu Pai. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Nós não temos outro como o Senhor. Não temos outro além de Ti, meu Deus. Tu és o nosso escudo. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é tudo que nós temos, meu Pai. Então recebe a nossa vida, recebe o nosso coração, meu Pai, como ofertas agradáveis a Ti. Nos fortaleça, meu Pai. Nos revista com Teu Espírito. Nos brinde, meu Pai, com a Tua presença. Que em volta de nós estejam os anjos do Senhor para nos guardar, nos livrar e nos proteger. Meu Deus, eu oro agora por esta senhora, por este senhor, por este, meu Pai, que tem acompanhado esta oração, que acompanhou esta palavra. Eu peço a Ti, meu Deus, com toda a minha fé, com toda a minha confiança na Tua palavra. Meu Pai, toca na vida do seu povo agora. Ministra sobre a vida de cada um deles a cura. Ministra sobre a vida deles o fim das enfermidades, das doenças. Meu Pai, que aquele que foi desenganado pelo médico, aquele que recebeu uma negativa do doutor, meu Pai, que as suas mãos toquem nele agora e ele seja curado. Que a pele dele, meu Pai, seja purificada, seja limpa. Meu Pai, que os órgãos dele venham voltar a funcionar de forma perfeita. Meu Pai, que a memória dessa pessoa venha a ser restaurada. Meu Pai, que os movimentos do corpo dessa mulher, deste homem, desta criatura, seja restaurada agora. Em o nome de Jesus. Meu Pai, que o Teu Espírito entre nessa casa, entre nesse lar e venha salvar, meu Pai, essa casa. Venha salvar essa família.
Em nome de Jesus, traga o teu amor, traga a tua paz, que o teu Espírito, meu Deus, se faça presente sobre essa família. Em nome de Jesus, pois nós determinamos e profetizamos isso, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que aquele que se encontrava endividado, miserável, meu Pai, na bancarrota, na vergonha, contando moeda, meu Pai, que aquele que estava desempregado, meu Pai, que aquele que estava sendo humilhado, meu Pai, por estar passando por um momento difícil na vida econômica, meu Pai, que o Senhor coloque as suas mãos e abra as portas, dê a vitória, meu Pai, dá uma direção, dá uma visão para essa pessoa prosperar, para essa pessoa crescer, para essa pessoa se alavancar, meu Pai, na sua vida econômica, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Pois, meu Pai, eu repreendo agora toda praga, toda maldição, eu repreendo todo mal, eu dou ordem em nome de Jesus para que tudo que não presta, para todo mal que travava, para todo mal que impedia essa pessoa de prosperar, de vencer, de ser feliz, de se realizar na sua vida, eu dou ordem para que todo esse mal vá embora, desapareça agora, em nome de Jesus. Eu libero agora a palavra de libertação sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga que assim seja, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, povo de Deus, em nome de Jesus. Os que crê, digam: eu recebo, para a glória de Deus. Povo amado, tenha certeza que o poder do nosso Deus te tocou, te visitou, e você verá o que você nunca viu na sua vida. Mas tenha algo no seu coração e nunca se esqueça isso. Esteja firme com Deus. Jesus suportou toda a humilhação, toda a provação. Jesus permaneceu firme e o Pai o honrou. É a nossa firmeza, é a nossa convicção, é a nossa comunhão com Deus que trará à nossa vida a recompensa. Qual a recompensa, pastor? A vida eterna, a salvação. O milagre é a consequência do reino de Deus na sua vida. Amém, gente? Era isso que nós gostaríamos de ter semeado no seu coração neste momento. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.